Então, feita a contagem dos números, a quantidade de pessoas infectadas, eles encontraram que no mês de março, 22 pessoas foram infectadas, no mês de abril, 38 pessoas, no mês de maio, 47 pessoas, e no mês de junho, 39 pessoas, e de julho, 15 pessoas. Então, existem várias formas de se representar uma contagem, uma pesquisa, que são os gráficos. Existem os gráficos de linha, gráfico de setores, de barras, enfim. Vamos apresentar esse resultado em um gráfico de linha. É isso? Gráfico de linha. O gráfico de linha ele é usado principalmente para estudar um fenômeno que ocorre no decorrer de um tempo, de um período. Então, para cada contagem, para cada pesquisa, ela se encaixa melhor em um determinado tipo de gráfico. Né? Na aula de amanhã, na aula 3, eu irei exemplificar mais uns outros tipos de gráfico, né? Então, nesse caso aqui, como é uma situação que ocorre no decorrer do tempo, que foi a pandemia, nada melhor do que nós representar, né, essa pesquisa em um gráfico de linhas, né? Então, o gráfico de linhas ele é formado por um eixo na horizontal e um eixo na vertical. O eixo da horizontal eu vou colocar a variável tempo, pode ser semana, meses, dias, né? E no eixo da vertical eu colocarei os meus resultados. Ao cruzarmos, né, o tempo aqui, né, a variável tempo, com o resultado obtido naquele período, né, no mês de março, nós tivemos 22 pessoas infectadas. Então, nós iremos encontrar, né, formar um ponto. A mesma coisa a gente faz no mês de abril, que foi diagnosticado 38 casos de Covid. Então, abril, 38, maio, nós tivemos 47 casos, no mês de maio nós tivemos 47 casos, no mês de junho nós tivemos 39 casos, não é isso? Aqui, ó, próximo do 40, e no mês de julho nós temos 15 casos. Ao formarmos esses pontos, não é isso? Nós vamos ligar um ponto ao outro, né? Linha reta. E nós encontramos o nosso gráfico. Ao visualizar, ao olhar para esse gráfico, nós podemos chegar a várias conclusões, né? Uma delas é saber se o número de casos de Covid está aumentando ou diminuindo. Então, do mês de março ao mês de maio, nós observamos que houve aumento no número de casos de Covid. E durante o mês, no período de maio a julho, nós observamos que houve uma diminuição do caso de Covid. Então, como eu falei no início da nossa aula, a contagem nos leva a ter uma avaliação, a avaliar uma determinada situação. E a partir desse resultado, nós fazemos uma avaliação e tomamos uma decisão. Então, eu vou dar um exemplo referente a esse gráfico. Durante o mês de março ao mês de maio, o número de casos está aumentando. Então, eu avaliei, está aumentando. Então, qual a decisão que a autoridade deve tomar? Ela deve aumentar o isolamento social, fechar os comércios, né? Enfim, diminuir, né, como é que se diz? Muitas pessoas, multidões, né? Ou seja, aumentar o isolamento social, não é isso? Não permitir a abertura de comércio.